Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Esse evento ele está sendo organizado pela Unesc, a universidade. E a Unesc nos procurou para ser parceira, o IFSC prontamente atendeu. E nessa parceria, nesse evento, esse aqui é o 9º Seminário de Pesquisa em Planejamento e Gestão Territorial. Esse evento acontece na Unesc, ele está acontecendo na Unesc. Começou ontem, hoje, mas amanhã vai até amanhã na Unesc. Uma das palestras desse evento acontece aqui, que é essa palestra que a gente vai ter hoje aqui, certo? Nessa parceria, uma palestra veio para cá. Então, eu queria agradecer ao professor Nilson, ao professor Hugo, que estão aqui, são da Unesc, que são os organizadores do evento, por essa parceria, e convidar aqui o professor Dr. Alexandre de Ávila Lerípio, por favor. O professor Lerípio, ele é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, doutor em engenharia de produção, é professor e pesquisador da Univale, vinculado ao programa de pós-graduação em administração, o PPGA. Possui mais de 20 anos de experiência em projetos na área da sustentabilidade, em organizações como Tractebel, Energia, Furnas Centrais Elétricas, Petrobras, Celesc, Irmãozen, Sebrae, Santa Catarina, Sebrae Pará, Sebrae Nacional, Proantar, a Marinha do Brasil e outras. Atualmente, o professor Lerípio é coordenador do Inovação do SUMAR, um startup de impacto social focalizado em comércio justo da agricultura familiar. E o tema da palestra dele é trajetória de uma startup de impacto social em foco em sustentabilidade territorial. Certo? Então, aqui nós temos um público de engenharia mecatrônica, um público de técnica mecatrônica, que está louco para ouvir falar sobre o que é essa startup de sustentabilidade. Boa palestra. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que, apesar de trabalhar há muitos anos com sustentabilidade na perspectiva territorial, há alguns 4 anos por aí, nós resolvemos empreender no âmbito dos negócios de impacto. E eu trouxe aqui uma conversa com vocês. Me permitam aqui fazer uma contextualização muito rápida, né, a respeito dos territórios, que é não só o foco do evento, como também um foco importante que todos devemos dar o máximo de atenção. Em seguida, já nessa mesma trajetória, eu vou falar um pouquinho de indicadores de sustentabilidade territorial, que no nosso entendimento, né, vocês viram o professor falando, eu tenho formação na área de engenharia de produção, então indicadores, gestão, planejamento, né, isso é música no ouvido de um engenheiro de produção. Então, nós vamos falar um pouquinho de indicadores. Por outro lado, negócio de impacto, que vai seguir uma linha, né? O que é negócio de impacto? O que é isso? Né? E o caso do SUMAR, que é onde, então, depois dessa pequena introdução, eu compartilho com vocês algumas das experiências, da característica que é o SUMAR hoje. Nós temos tido uma trajetória árdua, com muitos desafios, mas com algum reconhecimento que nos motiva para dar um passo adiante. Vou comentar em seguida, e depois vamos terminar nossa conversa, mais ou menos antes das 3 da tarde, vai estar tudo terminado aqui, fiquem tranquilos. Me disseram que hoje todo mundo abriu mão do almoço, porque a palestra era muito mais importante que isso. Não? Muito bem. Isso foi um risco que eu assumi agora, né, de perguntar para vocês isso, né? Mas, enfim, pessoal, com isso, o que é que eu quero? Descontrair, tá? E me tornar um pouco mais familiar a vocês, para que, em seguida que a gente conclua essa ideia, que a gente troque ideias aqui. Tá? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu vou provocar vocês durante a minha fala, é se alguém aqui já ouviu falar em startup, e se já teve vontade de usar suas competências, seus conhecimentos e motivações para criar uma startup. E se quer criar startup, qual é o objetivo dessa startup? É ganhar dinheiro? É ser o novo Mark Zuckerberg em um mês, ganhar $1 bilhão? Ou, como foi a minha motivação, de criar uma startup para fazer o mundo melhor? Mas
também para ganhar dinheiro com isso, porque não é excludente as duas coisas, né? Então, quando eu falo nessa perspectiva de não ser excludente, eu já faço uma provocação na forma de uma figura. O que é essa provocação? Isso é uma provocação muito boa para engenharia civil, né? Quando eu era professor de engenharia civil, eu gostava muito, porque era a turma que mais resmungava quando eu botava essa figura aí. E o que eles diziam normalmente, né? O que é uma percepção mais comum, assim, olhando essa figura? Poxa, que desperdício de asfalto. A primeira impressão que dá, né? Será que essa árvore vale tanto quanto o asfalto que foi gasto ali? E aí, a questão muda quando mudam as perspectivas, muda a forma de ver a coisa. E aí, essa é a maneira convencional que eu falo. Poxa, gastei um monte de asfalto a mais por causa daquela árvore. É uma forma onde eu estou valorando mais o asfalto como bem escasso do que a árvore. Então, corta a árvore e faz a estrada reta. Seria a decisão racional. E a minha provocação para vocês é: e se é uma coisa que nos permite trabalhar a realidade imaginada, né? Então, eu estou aqui provocando vocês. E se tivesse 1000 quilômetros de deserto para cada lado que a gente olhasse, e essa fosse a única sombra nesses milhares de quilômetros quadrados? Mudaria essa perspectiva? Atribuiriam mais valor à árvore do que na primeira perspectiva, onde as informações eram tão somente as que estão ali? Então, mudando perspectivas, nós podemos encontrar soluções para problemas. Agora, se quiser resolver um problema velho com uma solução velha, sem mudar nada, não há chance de sucesso significativa. Como que a gente poderia fazer, nesse caso, para compatibilizar diferentes tipos de desenvolvimento? Como é que eu consigo ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, gerar um negócio que é bom para a sociedade? Porque até poucos anos atrás, nós que trabalhamos com sustentabilidade, éramos vistos simplesmente como os ambientalistas que dificultam o crescimento, dificultam eu ganhar o meu dinheiro na forma do mercado livre. Isso é uma besteira muito grande que quem trabalha com sustentabilidade foi vítima, mas que eu diria, não me tenham para coitado, a gente reagiu a isso. E como reagiu? Mostrando que o negócio sustentável dura mais. Ele ganha dinheiro ao longo de mais tempo do que os negócios que não olham para a sociedade, que não olham para o meio ambiente. Então, não tem nada de ingênuo nessa discussão sobre sustentabilidade. Quando a gente conseguiu gerar dados e mostrar para os empresários, tomadores de decisão, que era mais vantajoso para o negócio cuidar bem da sociedade e cuidar do ambiente, dos seus recursos naturais, essa chave virou. E hoje, ser sustentável é vantagem competitiva, ao invés de ser problema que os ambientalistas estão me impondo para eu poder desenvolver e ganhar o meu dinheiro. Essa mudança, se vocês analisarem 20 anos, é a vida, talvez, de alguns de vocês aqui. Mas na história do planeta, 20 anos é nada, é ontem, é rápido isso. E rapidamente mudou essa percepção sobre o que seria uma abordagem de sustentabilidade, coisa chata. O que engenheiro mecatrônico quer saber de sustentabilidade, de negócio de impacto social? Eu vou dizer, eu quero saber quais as competências que vocês podem entregar para a sociedade de volta. Que negócios que vocês podem criar, ajudar a criar, para tornar melhor o mundo que a gente vive. E ganhar dinheiro enquanto isso. Eu não estou convidando ninguém para ir para a ONG. A ONG, em princípio, é trabalho voluntário. E eu poderia sim convidar vocês para ir para a ONG, porque todo mundo devia ceder uma parte do seu tempo semanal ou mensal para fazer coisas que não geram benefícios diretos para nós, mas para os outros. Mas eu não estou falando de ONG, eu estou falando de uma startup de impacto que gera recurso financeiro, monetiza
mas também contribui para melhorar o mundo à nossa volta. No caso específico do SUMAC, que eu vou compartilhar em seguida, nós estamos falando de territórios. E nós escolhemos um tema que é a agricultura familiar, o elo mais vulnerável na cadeia de produção de alimentos, e os compradores regulares, aqueles que compram muito e sempre. E a gente quer o quê? O que isso tem a ver com o território? Se eu encurto rota, se eu diminuo o intermediário, eu barateio o produto para quem compra e eu pago melhor quem produz. Esse impacto no território é significativo e a gente já conseguiu medir isso. Então, daí eu fiz o fio da meada para dizer para vocês por que eu vou contar aqui sobre o SUMAR no âmbito de um planejamento de gestão territorial. Esse desafio, ele não é pequeno, ele se pode brincar, dizer assim, ele é um monstro mitológico, né? Aqueles monstros gigantescos e tal, que a gente tem medo quando sonha, né? Quando está num quarto escuro. O desafio, se fatiado, digamos assim, né, numa visão primeiro didática, para resolver, a gente tem que olhar tudo de forma integrada, mas para entender, a gente pode separar um pouquinho. E aí tem a abordagem pública, e essa pública, ela se divide em organizacional, institucional e territorial. Tem a abordagem empresarial, que basicamente a gente olha para a perspectiva organizacional das empresas, mas as empresas impactam fortemente. E nós gostaríamos que fosse de forma positiva os territórios onde elas estão instaladas. Então, existem relações entre essas dimensões. E quem é que faz tanto as coisas boas quanto as eventuais porcarias? Somos nós, os profissionais, os futuros profissionais de engenharia mecatrônica, o cidadão que tem sentadinho aí em cada poltroninha dessas e aqui em cima também, e, sobretudo, também o consumidor. São diferentes poderes que cada um de nós tem. Como profissional, eu tenho um determinado poder. Como engenheiro, por exemplo, a anotação de responsabilidade técnica me confere um poder de fazer algo que outras profissões não conseguem. É um poder que eu tenho como profissional. Como cidadão, às vésperas das eleições aí, já escolheram os seus votos, aqueles que já têm título e etc, porque eu olho para vocês, alguns eu desconfio que ainda não têm 16 para votar, desculpa, isso é um elogio, tá? Isso é um elogio. Vai chegar um tempo em que, se alguém disser que vocês são mais jovens do que são, vocês vão agradecer. Hoje talvez fiquem chateados comigo, né? Mas espera que o tempo cura isso daí. Então, como profissional, cidadão e consumidor, nós fizemos diferença. Se vamos trabalhar no governo, nós vamos poder fazer diferença nas organizações públicas. E se formos trabalhar em empresas, nós vamos poder fazer diferença nas empresas. Então, a causa básica do sucesso ou do fracasso de uma sociedade está em cada um de nós. O que nos motiva? Eu vou surfar essa onda do tipo assim, azar, não vou mudar nada mesmo. Por mais que eu me esforce, não vai mudar o contexto. Então não vou fazer nada. Esse é talvez o pior mal, a pior doença que uma sociedade pode ter, né? Quando principalmente a juventude perde a gana de fazer melhor do que os pais, enfim, de quem os antecedeu. E nessa situação eu vou dar um foco óbvio, né, na questão territorial. Qual é o objetivo da dimensão territorial da sustentabilidade? Eu ter territórios sustentáveis. Como que eu poderia chegar até um território sustentável? Entender primeiro o que são os fatores de sustentabilidade de um determinado território e depois percorrer esse caminho para chegar até lá. Eu acredito muito aí, de novo, a confissão. O engenheiro de produção pensa em plano, pensa em indicadores, pensa em gestão. E esse plano, ele pode ser tratado sob diferentes perspectivas. E a gente olha as perspectivas, por exemplo, profissionais. Olhar do arquiteto e urbanista, olhar do advogado, olhar do engenheiro, olhar de quaisquer outras profissões. É esse somatório de olhares que faz o território sustentável, representativo de quem habita ele e alinhado com as percepções dessa população. Quando a gente fala, então, de indicadores, eu vou direto, aqui eu poderia falar IDH, IDHM, que são os indicadores de território, digamos assim, clássicos. E eu quero aqui já trazer uma visão provocativa, por um certo aspecto.
Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU, em substituição aos ODMs, os Objetivos do Milênio, que são 17, aqui eu trago eles muito rapidamente, para a gente só ter uma visão geral. Para que servem esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Qual a intenção? E aí eu quero só convidar vocês para avaliar a intenção. Porque intenção é uma coisa que a gente pode avaliar. Se foi ou não bem executada essa intenção, se está atingindo os objetivos propostos, aí é uma discussão outra, né, que nós poderíamos ter num outro momento, talvez. Vai cair no âmbito da filosofia, porque tem muita discussão a respeito se os ODS são os melhores, se eles são muito focalizados no ser humano, se deviam ser focalizados justamente no planeta, em seus recursos, sendo o ser humano apenas um habitante desse planeta que depende desses recursos. Mas enfim, aí os 17 objetivos. E eu também quis destacar, valorizando o que é nosso, nós temos aqui na FECAM um excelente material, que é um sistema de indicadores territoriais, né? Aqui é o valor médio de Santa Catarina, né, e a forma como esse indicador ele é apresentado é extremamente didática. Nós somos um case nacional em função desse sistema aí. Né? Desdobrando aqui os diferentes componentes, eu trouxe só para ilustrar o caso, por exemplo, ó, em termos de ilustração, como é importante indicador. Primeiro, vamos partir do pressuposto que o dado que ele reflete ou de onde ele partiu seja verdadeiro e tenha sido checado. Porque senão eu vou fazer um emaranhado de incertezas. A gente busca o mínimo em termos de confiabilidade do dado. A partir daí, eu tomando como, entre aspas, verdade, não existem verdades absolutas, mas verdades relativas. Se eu tomo como verdade relativa isso aqui, pergunto para vocês, se vocês fossem fazer gestão desse território de Santa Catarina, qual o elemento que para vocês, segundo esses indicadores, parece pior? Fácil de ver. Imediato. Por quê? Essa é uma das características interessantes dos indicadores. Que eles sejam fáceis de entender. Que eles não sejam apenas entendidos por experts, especialistas naquele tema. O ideal mesmo é que a própria população tenha acesso e conhecimento sobre o indicador. Para quê? Para ela poder participar do processo e tornar legítimo esse processo. Então, um exemplo de Santa Catarina, eu trouxe uma ideia para falar de indicadores que são, quais os grandes desafios que nós temos aqui? Primeiro, construir indicadores e calcular esses índices locais o mais próximo possível da verdade relativa daquele local. Verdade relativa muda com o tempo e muda com o espaço. Né? Então, o que é bom hoje pode não ser bom amanhã, para a mesma Criciúma. O que é bom para Criciúma hoje pode não ser bom hoje para Içara. Características de territórios que precisam e devem ser tratados de forma específica. Qual o foco que a gente deve buscar? Os aspectos ambientais, socioculturais e econômicos, basicamente para que nós tenhamos um instrumento de apoio à decisão na construção de políticas públicas. Na teoria, e eu fiz questão de trazer essa teoria, eu acho que todo mundo pode já ter esse tipo de conhecimento, porque são conhecimentos que não são novos, up to date, como se diz, mas eles formam a raiz dessa, vamos dizer assim, o alicerce dessa casa, né, ou raiz dessa árvore, que seria o nosso território sustentável. Então, é com essa pequena introdução que eu peço, então, licença para vocês para falar um pouquinho do que é um negócio de impacto. E vejam, eu não vou perder o fio da meada em relação ao território, porque um negócio de impacto, primeiro, uma fala de um Sir, né, é um inglês que cuida é o líder da Força-Tarefa de Finanças Sociais do G8, que são os maiores países do mundo, e ele mencionou uma frase que se tornou um ícone. Ele diz, ó, no século XIX, o setor financeiro só avaliava o retorno dos investimentos. Eu ponho $1, eu quero meu dólar de volta o mais rápido e, de preferência, mais de $1. No século XX, passaram a avaliar retorno e risco. Ou seja, tá bom, eu quero esse dólar de volta, mas e se não tiver licença ambiental? E se a sociedade estiver insatisfeita? E
esse dólar pode não voltar, pode ficar em multa no IBAMA, pode ser interditado, enfim, Samarcos e etc., né? E tal. E no século XXI avaliarão retorno, risco e impacto. O que esse negócio traz de bom para a sociedade? Ah, eu gero emprego, eu produzo um produto que a sociedade gosta, eu sou fabricante de Coca-Cola, a sociedade morre se não tiver Coca-Cola. Não é suficiente. Produzir a Coca-Cola ou qualquer outro produto que gere a tua receita não é favor para a sociedade. É o teu objetivo financeiro sendo realizado. Se tu não vender Coca-Cola, tu não vai ter dinheiro. E o objetivo, em princípio, das empresas convencionais é gerar dinheiro. Aí tem um problema para resolver. Por outro lado, se a gente analisar qual o impacto positivo dessa fábrica de refrigerante no seu território. E eu propositalmente peguei um exemplo da Coca-Cola. Por quê? A Coca-Cola, talvez a maioria de nós já tomou ou ainda toma, né? Então faz bem ou faz mal, não sei, não é a discussão. Mas é um produto que a sociedade gosta, vamos dizer assim. Mas a geração de emprego e o produto que a sociedade gosta não são suficientes para dizer que a Coca-Cola é uma organização sustentável. Nós precisaríamos ver qual o impacto e a inter-relação dela com o território. E aí um exemplo positivo da própria Coca-Cola em Antônio Carlos, do lado de Florianópolis, eles têm uma fábrica, e é um programa mundial da Coca-Cola. É um programa de impacto focalizado no bem da sociedade. Eu diria que talvez não exclusivamente. Mas qual é o programa mundial da Coca-Cola? Proteção de mananciais, de nascentes. Poxa, mas isso é muito legal. Se toda empresa fizesse isso, poxa, nós teríamos uma qualidade de vida muito melhor, nós teríamos qualidade de águas nos rios muito maiores. E por que outras não fazem? Bom, aí talvez eu precisasse perguntar para vocês, quais outras usam água como principal fonte de matéria-prima? E que, numa seca, se faltar água para Criciúma, Criciúma tem preferência, a fábrica espera. Então, olhem bem, se nós temos um recurso escasso, e eu estou usando esse recurso para ganhar o meu dinheiro, e na hora desse recurso chegar no ápice da escassez, vocês, como sociedade, têm mais direito do que eu sobre esse recurso. Se eu quiser ganhar o meu dinheiro de forma contínua, eu tenho que proteger esse recurso e convidar vocês para me ajudar. Entenderam? Tem algo de mal nisso? Não. Mas o objetivo não é só criar impacto positivo na sociedade. Tem o objetivo de ganhar dinheiro. É ruim isso? Não. Porque ganhar dinheiro sempre foi o objetivo, agora ele está acrescentando um objetivo mais nobre. E isso me parece positivo no âmbito de uma evolução. Não é perfeito, mas é melhor do que ontem. E é assim que nós vamos na melhoria contínua. Então, quando falo de inovação social, e agora eu vou dar alguns conceitos rapidinhos sobre negócio de impacto, é uma nova solução para um problema social, e o Brasil tem tantos. O Brasil é um parque de diversões para negócios de impacto. Uma solução seja mais efetiva, mais eficiente, mais sustentável ou mais justa que as soluções já existentes, e cujo valor gerado beneficia prioritariamente a sociedade como um todo e não apenas alguns indivíduos, no caso, acionistas ou os proprietários. Um negócio de impacto promove uma inovação disruptiva. Disrupção significa uma pequena revolução. Produto ou serviço que cria um novo mercado e estabiliza os concorrentes que antes o dominavam. Alguém saberia me dar algum exemplo de negócios disruptivos que estão por aí? Talvez no tablet ou no smartphone de cada um de nós? Uber. É uma inovação disruptiva. Quem mais? Vocês estão cansados? Não, hoje é quarta de manhã. Todo mundo já cansado, então eu não vou ficar fazendo essas perguntas difíceis para vocês. Está aqui, ó. O Uber, o Airbnb, o Sem Parar, quando coloca lá a cancela automática, por exemplo, e eu participei de um piloto do Sem Parar lá em Balneário Camboriú, que abasteceu o carro sem tirar dinheiro do bolso. Eu abasteci o carro e o chip leu e veio no boleto no fim do mês. Isso é disruptivo.
porque gera menos trabalho para mim, eu já ia pagar o boleto igual, então eu já pago a gasolina com o boleto. Então, é uma inovação disruptiva. O que eu quero dizer com negócios sociais é que existem diferentes tipos, não muitos, mas diferentes. Primeiro, a gente olha para o Yunus, que é o banqueiro dos pobres, né, Prêmio Nobel da Paz. O Yunus propôs a ideia do negócio de impacto, do negócio social. Negócio de impacto é uma outra definição já. O negócio social do Yunus é missão de ONG. Então ele tem uma missão de uma ONG, que é a maximização do impacto social. Porém, ela gera receita própria. Uma ONG normalmente vive de doações, enquanto que a empresa convencional quer maximizar lucro e gera sua receita para isso. O negócio social, ou o negócio de impacto, é o chamado setor 2,5. Ele tem missão de ONG, porém modelo de negócio empresarial. E é esse o exemplo, um dos que existem no Brasil hoje, que é o Sumar, que eu vou compartilhar com vocês. Então é uma empresa, no caso do Yunus, aqui a gente precisa diferenciar um pouquinho, e nos outros conceitos que eu vou trazer isso já aparece. O Yunus, ele propõe o seguinte: investe 1 milhão nesse negócio, eu te retorno esse milhão, eu te pago o que tu investiu, com o lucro do negócio. Porém, depois que o teu milhão for pago, todo o lucro do negócio é reinvestido no próprio negócio, para ele multiplicar o impacto que ele é capaz de gerar naquele território. Então tem uma lógica do Yunus que é não distribuir dividendos, não distribuir lucro entre os donos de um negócio social. Existe uma variação, que é um negócio de impacto. Qual é a diferença? O negócio de impacto permite a distribuição de lucros entre os acionistas. Nós somos um negócio de impacto. Por quê? Porque nós acreditamos que, apesar de extremamente bem intencionada a lógica do Yunus, ela pode servir mais para empresários, digamos assim, mais convencionais. Nós que nos consideramos já providos, né? Pô, tenho 20 e tantos anos de trabalho com sustentabilidade, eu não posso ser incoerente, que a gente está falando ali, né, professor? Eu não posso ser incoerente. Eu ensino, eu tenho que fazer igual. Porque senão a casa cai, gente. Faz o que eu digo, mas não o que eu faço, acabou. Não tem mais lógica essa expressão. Apesar do meu pai ter me criado assim. Ele fazia as porcarias e dizia: isso aqui é errado, isso aqui tu não pode fazer. Mas o que tu tem que fazer é isso, isso e isso. Quando eu vou tentar falar com meu filho de 15 isso, ele olha para mim e diz: não, velho, não dá, eu só faço o que tu me mostrar como exemplo. Agora faz o que eu digo e o que eu faço. Então, coerência é trazer todo o teu conhecimento, toda a tua perspectiva para dentro de um negócio. E não dizer: isso aqui me favorece, então eu vou deixar de fora isso aqui. Vamos dizer assim, é mergulhar. É uma imersão nessa nova perspectiva de negócios. Trouxe duas definições complementares do Sebrae, que aí já traz a expressão impacto, que é voltado ao empreendedor que tem a intenção de resolver um problema social ambiental através de uma atividade principal do negócio como uma operação superavitária, ou seja, dá lucro. E a definição da Artemisia, que são empresas que oferecem de forma intencional soluções escaláveis. Então, o que significa isso? Que não é uma solução para um ou dois, ela tem que ser disseminada, passível de poder ser disseminada na sociedade, né, para problemas sociais da população de baixa renda. Entre as características principais: foco na base de pirâmide, na baixa renda, a intencionalidade, o potencial de ser uma coisa grande, a rentabilidade, ou seja, não pode viver de doação, o impacto social tem que estar associado à atividade principal, e a distribuição ou não de dividendos depende do modelo. Yunus não distribui, Sebrae e Artemisia distribui. Bom, basicamente, fazendo assim uma provocação, caso alguém aqui já esteja trilhando ou queira trilhar esse caminho, por onde eu começo? Primeiro, definindo um problema que se queira resolver, uma oportunidade que se queira aproveitar. Normalmente, problemas são oportunidades disfarçadas. O problema é ruim, mas
quem resolve esse problema encontra a oportunidade. E isso é uma coisa boa, né? E é para isso que a gente deveria buscar gerar ideias. Então, quando eu defini um problema, e no nosso caso, já vou antecipar aqui para vocês, qual é o problema que o SUMAR se propõe a resolver? Todo mundo aqui já comeu, vai comer durante o dia de hoje, certo? De onde vem a comida que vocês consomem? Quem produziu? Onde foi plantado? Onde foi colhido? Ninguém sabe. Eu também não. E esse é o problema que a gente se propôs a resolver. Primeiro, identificar de onde vem e remunerar melhor o cara mais importante na nossa cadeia de produção de alimentos, que é o agricultor. Não é o intermediário o mais importante. O mais importante é quem está lá no sol, na chuva, produzindo o alfacezinho para a gente comer, a batatinha e assim por diante. Então, esse é o problema claro que o SUMAR se propôs a resolver. Geramos 1.000 ideias, 990 vão para o lixo, 10 a gente vai testar. Tem o piloto e a prototipagem, nós já passamos dessa fase e agora nós estamos buscando a difusão e a escala. Então, essa lógica, e aqui eu trouxe só um mapa de negócio de impacto, nós ganhamos ali uma paginazinha, somos um dos poucos, agora está sendo bastante estimulado isso, mas um dos poucos negócios de impacto social no setor agro. E então vou pedir agora licença para contar um pouquinho do SUMAR para vocês. O SUMAR, ele se baseia numa experiência que nós tivemos numa empresa de consultoria credenciada ao SEBRAE. Nós desenvolvemos uma série de programas de certificação setorial. O que tinha o objetivo desses programas de certificação setoriais? Eles estabeleciam, digamos, alguns requisitos, algumas exigências que os produtores de diversos tipos de coisa, ali vocês podem ver, eles tinham que atender. Quando eles atendessem, a gente verificava isso através de auditoria, eles recebiam um selo, que é esse selinho que vocês estão vendo aí. Então, esse selo, ele tinha o objetivo de comunicar para o mercado local e regional que existia qualidade naquele produto, naquela propriedade, naquela produção. A partir desse treino que a gente teve durante mais de 15 anos em parceria com o SEBRAE, a gente identificou uma coisa comum a todos eles. O agricultor tem enorme dificuldade de comercializar seus produtos de forma justa, encontrar quem pague de forma justa os seus produtos. Por quê? Porque vocês vão ver em seguida. Ele não conhece o cara que compra. Ele conhece só o intermediário que passa na propriedade dele em geral. Ou ele vai até o SEASA. Pronto. Dali para diante a conexão se perde. Na agricultura de pequena escala, a gente tem alguns desafios. Primeiro, a biodiversidade. Monocultura para pequena escala, pessoal, não tem cabimento. O pequeno agricultor plantar soja é para grande agricultor, ele vai se dar melhor nesse mercado. Se der uma variação no preço da soja, o pequeno agricultor faz o quê? Se suicida? Então não é um tipo de cultura para esse tipo de produtor. Ele precisa de autonomia. Autonomia que tem a ver com qualificação para tomar decisão, tem a ver com grana para poder viver dignamente, tem a ver com sustentabilidade. Ele não pode detonar o rio de onde ele tira água para irrigação, ele não pode detonar a floresta que recebe as abelhas e assim por diante. Agora, visão de engenheiro de produção e agrônomo, né? Não adianta ter isso aqui tudo se ele não tiver gestão da produção e da propriedade, tem que ter gestão. E se não tiver isso tudo e não tiver comercialização, fica no discurso. Então ele precisa saber vender esse produto, precisa saber calcular o preço para poder vender de forma justa. A partir daí, a gente começou a prestar atenção, veja, as percepções não estavam desenvolvidas, não estavam apuradas. E a partir de um determinado momento a gente prestou atenção nisso. Alunos passam mal após comer no refeitório. Em 2013, né, isso aí vai aparecer vários, numa reunião entre amigos, a gente foi cobrado por um amigo que me disse, pô, esse monte de coisa que vocês fazem com o SEBRAE aí, vocês não conseguem modificar essa realidade, não conseguem contribuir para isso melhorar? E a gente assumiu a provocação e fomos atrás das informações. Então descobrimos, eu não vou falar de cada um, mas vejam só, olhem só, no mundo, tá? Não é no Brasil, é no mundo. Ó, olha lá, fraude, contaminação, e assim vai. Até a carne fraca, né, apareceu
com falcatrua na merenda. Então, era um problema, precisava ser resolvido, ainda precisa. E aí a gente, então, botou uma lupa para resolver esse problema. Fomos entender qual era a lógica de aquisição de alimentos da Secretaria da Educação, o cardápio das escolas, as leis, as exigências e o nível dos fornecedores. E aí descobrimos o seguinte: a exigência era aqui, o nível do fornecedor era aqui. E aí o que eles fazem? Não dá para comprar da agricultura familiar porque ela não tem qualificação, a culpa é dele. Então eu compro do Ceasa, porque ali está disponível. Mas aí eu não compro a lei, eu tenho que comprar pelo menos 30% da agricultura familiar diretamente. Então, a gente foi olhar para 2016, o orçamento era de quase 4 bilhões de reais, mal gasto. Dinheiro nosso, mal gasto. E aí, a gente foi olhar o problema pelo outro lado, pelo lado do agricultor. Ele não pode ser taxado de culpado, tem que ver se é mesmo, qual a limitação que ele tem. Então ele tem uma oportunidade de fornecer, mas ele tem muitos desafios. O principal desafio dele é gestão, é qualificação para poder gerir melhor a organização, no caso dele, a propriedade. E aí, atender esses requisitos. Qual é o grande problema, então, que a gente estava propondo a resolver? Como aproximar os elos de quem compra e de quem produz e vende. A partir daí, então, a gente desenhou um protótipo. O que é o protótipo do SUMAR? Primeiro, assim, eu não falei antes, mas agora falo, o SUMAR não nasceu SUMAR. Nasceu Sistema de Gestão e Qualificação de Gestores, Operadores e Fornecedores da Alimentação Escolar. Com uma verba da FAPESC que a gente recebeu, a gente conseguiu contratar uma agência e ela propôs o nome SUMAR, que é a deusa tupi-guarani da agricultura, inspirado, aí vocês conseguem ver ali, o símbolo lembra uma nuvem, né, enfim. E basicamente a ideia é aproximar a distância entre quem produz e quem come. E por isso a gente contou com a inspiração do redator aí, para chamar de comida de raiz, né? Ou seja, uma comida que vem de perto, da onde ela é consumida. E a gente então obteve o apoio da FAPESC, como eu falei, do projeto FINEP Tecnova, e aí nós lançamos uma plataforma de comercialização justa da agricultura familiar que conecta diretamente produtores qualificados com compradores regulares de alimentos. E esse é um pouco do que eu sou hoje. Você sabe de onde vem a batata da salada do almoço de domingo? E o feijão do restaurante preferido? A maior parte dos alimentos consumidos no Brasil vem da agricultura familiar. Essas famílias, com uma riqueza de histórias e práticas, organizam-se em cooperativas e associações para agregar valor e melhorar a distribuição de seus produtos. Mas nem sempre as informações sobre o mercado consumidor chegam ao campo. Planejar a sua produção com base nas demandas das cidades é um grande desafio. Com os produtos colhidos e prontos para entrega, ainda existe um processo de distribuição que passa por muitas mãos. Além disso, um alimento que sai fresco da roça pode chegar danificado e caro na cozinha. Mas o rural e o urbano estão tão longe assim? Será que a tecnologia não pode nos dar uma mãozinha para aproximar e também criar laços de confiança entre quem planta e quem compra? A plataforma SUMAR apoia os agricultores desde o início da produção com informações atualizadas de mercado, suporte no planejamento mais assertivo da produção e buscando contratos com remuneração justa. Para as cozinhas, o SUMAR proporciona conexão direta com produtos frescos, alinhados com o padrão de qualidade exigido e a origem proveniente da agricultura familiar. Conheça o SUMAR, da terra para a nuvem, a solução online que conecta quem planta e quem compra alimentos. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês notaram alguma coisa diferente no vídeo ali? Eu vou dar uma pista. Faltou dinheiro para a gente fazer toda a produção completa do vídeo. O locutor fui eu, porque eu não comprei nada. Isso é o mundo de startup, tá? A gente olhou no nosso time, hoje são 8, vocês vão conhecer depois. E aí no nosso time, no nosso time, quem tem a voz mais apropriada para o vídeo?
eu não votei em mim, mas eu fui eleito. Então por isso vocês viram a minha voz ali. Tá? Aí, ó, tá a cadeia longa cheia de intermediários, né? Aqui é um caso da banana orgânica, para vocês terem uma noção, assim, ó, o agricultor recebe 41 centavos o preço da banana, quilo, e o nosso comprador, que é um restaurante lá de Balneário Camboriú, paga 1,70, ou seja, uma margem de 400%. E se quiserem, por curiosidade, no supermercado, nós aqui, ó, pagamos cerca de 20 vezes mais, cerca de R$6 por essa banana, tá? Pelo quilo dela. Então, quem fica com as maiores margens? Os intermediários. Não é quem sofre, não é quem compra, quem paga é o intermediário. Então a gente considera que esse vamos dizer assim, é um detalhamento do problema. Analisando em maior detalhe ainda, a gente vê agricultores típicos como Anderson não planejam sua produção, não calculam custos e não definem preço com base em custos. E tem dificuldade de acessar esses mercados, porque os mercados querem planejamento, eles querem fornecimento regular, diário e etc. Por outro lado, a compradora, se a Cris é uma nutricionista que compra muito para uma indústria, ela precisa de fornecedor qualificado, mas não tem. E ela compra hoje no Ceasa e não sabe de onde vem. A origem, a procedência, ela não conhece. E ela paga caro, e o produto, vocês viram no vídeo, chega danificado e caro na cozinha. Porque passeia muito, né, desde o tempo da hora de que foi colhido. Quando o SUMAR intervém nessa cadeia, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Nesse caso da banana, a gente conseguiu pagar o dobro para o agricultor, contratamos um frete terceirizado, cobramos a nossa taxa, que é 15%, e conseguimos ainda assim oferecer uma redução de custo de 20% para o comprador. Detalhe, o comprador sabe de onde veio a banana dele, recém-colhida, com história e mais barata que o sistema convencional de distribuição. Esse é o SUMAR, quando funciona, né? Então, curadoria e encurtamento da rota. O que é curadoria? É encontrar o agricultor certo para o comprador certo. O restaurante é o orgânico, ele exige certificação. Eu não vou mostrar para ele um agricultor que não é orgânico certificado, eu vou mostrar apenas os que são certificados. E essa é a curadoria, a gente organiza os grupos de compradores com os grupos de agricultores e faz as conexões diretas entre eles. Os contratos de compra programada com entrega fracionada, a gente não vende 50 kg de batata por semana, a gente vende 2,5 toneladas de batata por ano com entregas semanais de 50 quilos, porque isso permite para o agricultor também planejar sua produção. Os fretes ou são próprios ou terceirizados, com transparência, todo mundo sabe que cada um ganha no processo. Também é uma inovação do SUMAR. Eu posso dizer assim, no âmbito da produção de alimentos é uma inovação disruptiva. Por quê? Porque a gente não tem vergonha de dizer como que funciona a questão da remuneração, porque eu remunero de forma justa o agricultor. Tamanho do nosso desafio, vejam, só no Brasil são mais de 4 milhões de propriedades rurais familiares, no mundo são mais de 500 milhões. E compradores regulares, a gente olhou para vários restaurantes que são associados da Brasel, refeições coletivas, que são os refeitórios industriais, a gente olhou para a Aberto, e a gente olhou para hotéis, a BIH. Somando esses associados dessas três grandes associações, eles compram por ano 18 bilhões de reais em alimentos. Então, vou fazer uma conta bem rápida aqui. O SUMAR hoje não trabalha só com fruta, legume e verdura. A gente está incorporando carne, peixe, ovos, leite e outros elementos. Mas frutas, legumes e verduras é metade desses 18 bi. São 9 bi por ano. Que, como vocês viram, vem de uma cadeia longa, cuja perda média é 35% sobre o peso adquirido. Então, a cada 100 quilos comprado, 35 quilos vão para o lixo. Por quê? Porque o prazo de colheita até o consumo é grande, porque tem muitos intermediários manuseando esses produtos nesse meio tempo. E esse, enquanto manuseia, ele vai perdendo qualidade. Né? Como eu costumo dizer, abacate, o que eu faço com a casca e com o caroço do abacate? Nada. Isso é uma perda que a gente chama de inevitável. Agora, vai jogando o abacate de um lado para o outro no porta-malas do teu carro e vê qual a quantidade de polpa que tu consegue aproveitar quando chegar em casa. Ele vai estar todo escuro, vai estar com um gosto diferente, ou seja, perdeu qualidade, em função de um mau manuseio. Essa é a lógica. E falar então do SUMAR um pouquinho, né? Nossa plataforma
aqui o site de acesso. A gente tem aqui, ó, por exemplo, os agricultores e os compradores. Normalmente a proporção é de 20 para 1. A gente tem hoje 1.700, vou mostrar aí, seguidinho. Uma das nossas principais necessidades é investir em inteligência artificial. E aí eu, talvez por ignorância, desconhecimento meu, eu não consigo desassociar a inteligência artificial de engenheiros mecatrônicos. Não sei se estou assim tão louco e enganado, hein, professores? Será que não pode sair daí um gêniozinho que me cria lá um negócio de inteligência artificial para um robozinho funcionar lá dentro do nosso sistema e assim por diante? Eu não sei se vocês sozinhos não contam, mas certamente eu gostaria de ter um engenheiro mecatrônico no nosso time de tecnologia. Big Data. Planejamento da política pública passa pelas necessidades do território. O governo federal hoje não sabe quanto e para quem os agricultores familiares vendem, por exemplo. E o SUMAR tem a capacidade de gerar e organizar esse dado a ponto de subsidiar até mesmo políticas públicas. Essa aqui é a nossa plataforma desejada, nós não temos ainda isso, temos um MVP, né? O nosso MVP hoje está rodando com avaliação e gestão da propriedade, com comercialização e controle. A gente ainda não tem o módulo de logística, que é o SUMALog, e o AgroData, que é o Business Intelligence, ainda também está em desenvolvimento. Mas a gente sabe onde quer chegar e sabe como chegar até lá. Estamos no presente momento em captação de investimento, né, que é passar o chapéu, conquistar um investidor que tem alinhamento ao nosso propósito. Quem são os usuários do SUMAR? O Joaquim é um agricultor símbolo para nós, a gente conecta ele com compradores justos. O extensionista é um papel importantíssimo, o extensionista da Emater, da EPAGRE, é o homem de confiança do agricultor e ele tem um papel no SUMAR, inclusive, se não for da Emater e da EPAGRE, se for de uma ATER não pública, a gente inclusive divide parte do nosso ganho com eles, com a Emater e com a EPAGRE não posso, porque eles são públicos, então tem que fazer com eles. O comprador, né, compra produto mais fresco, mais barato, reduzindo o desperdício na cozinha. A nutricionista, né, que é quem elabora o cardápio que o comprador compra, ela precisa se conectar mais com o território, com o produto do local e da região, né, ao invés de simplesmente replicar receitas de Google, por exemplo. Né, ela precisa entender quais são os produtos típicos de Criciúma. Criciúma tem que ter produtos típicos na merenda de Criciúma. Assim como, por exemplo, Lages tem pinhão, Florianópolis tem ostra na merenda. Por quê? Porque é do local. E a gente precisa fazer a gurizada se conectar com as suas raízes. São pequenas formas de fazer isso, sutis, mas importantes. E um exemplo aqui, ó, a Alcaparras Cozinha Industrial, um dos clientes nossos, ele pediu ovos, laranja, morango, queijinho e queijo. E aqui o sistema mostra, quando ele faz, ele digita lá os produtos que ele quer, o sistema mostra para ele onde estão os agricultores que têm esses produtos e a distância entre cada um. A gente privilegia as menores distâncias ou o agricultor que está há mais tempo sem vender, porque isso é mais justo do que pegar o de mais perto. Né? A gente cobra 15% sobre o valor transacionado, eu já tinha mencionado isso ali no exemplo. Do agricultor, a gente cobra uma mensalidade de R$50 somente se ele recebe, ele vende mais de R$2.000 pela plataforma. Se vender R$1.999, ele não paga a mensalidade. E por que isso? Porque a gente descobriu numa pesquisa do IPEA que a renda digna, média, da propriedade rural familiar brasileira é R$1.800. Então a gente definiu o nosso modelo de negócio baseado nessa premissa. Esse é um negócio de impacto social, viram? Eu não baseei a mensalidade na quantidade de dinheiro que eu precisava ou queria ganhar. Eu baseei na quantidade de dinheiro que o agricultor podia pagar. Porque eu sou inclusivo. E eu preciso traduzir essa inclusão em cada elemento do modelo de negócio. Esse é um exemplo. Para compradores públicos, nós podemos expandir, eu não falei, mas a gente começou voltado para comprador público, muita dificuldade de fechar um contrato, de ser contratado. Já ouvi de mais de 10 prefeitos que a cidade dele ia ser a primeira a usar o SUMAR, mas um contrato ainda não apareceu. Então a gente o que fez? Foi descobrir se hotéis, restaurantes e cozinhas industriais tinham o mesmo problema, e tinham. Então a gente hoje trabalha com compradores privados, mas não fecha a porta do comprador público. Trabalhamos com convênios, com cooperativas e associações.
E nós temos o nosso técnico, que é o nosso extensionista, que a gente chama de Abaeté, porque em Tupi-Guarani, Abaeté é homem de confiança, então ele é o cara que a gente quer que tenha a confiança do agricultor. E os projetos de comercialização, contratos de compras programados com entrega fracionada, que varia de 3 meses a 1 ano, que a gente tem o nosso representante comercial, que também usamos uma expressão Tupi-Guarani, que é o TESSA, que em Tupi-Guarani significa olhos atentos. A gente achou uma boa expressão para um cara comercial. Comparando, né, as perspectivas do que o SUMA faz com o que outras soluções fazem, a gente consegue ver que nós somos mais do que um marketplace, mais do que uma plataforma de comercialização. A gente também faz qualificação, a gente faz curadoria, a gente apoia a logística e a gente se inspira em exemplos internacionais. Lançamos a plataforma em setembro de 2017 em Santa Catarina, com 8 famílias produtoras e 3 compradores. E a gente não tinha controle, era uma espécie de mercado livre, assim. Então cada um entrava e fazia a compra que quisesse. O ticket médio era R$200 por compra, e a gente ficava louco, porque às vezes dava R$60 de produto e 140 de entrega, de frete. E isso não era viável. Aí em dezembro, no Natal, a gente fechou a plataforma e digeriu todos os nossos resultados de 3 meses. E aí nós partimos para os contratos de compra programada com entrega fracionada, conseguimos mudar o ticket médio para R$8.000 recorrentes. O que é 8 mil recorrentes? Todo mês a compra é repetida e pode aumentar, mas nunca mais existe a compra de R$200 isolada, né? Porque a gente delimitou a pedido mínimo e etc, no sentido de proteger também o agricultor e de resolver o problema do comprador. Atualmente nós temos 1.700 quase agricultores na base, 103 compradores, mais de 50 famílias já comercializam regularmente e a gente consegue oferecer uma redução média de 7% no custo para os compradores e aumentar 27% a remuneração para os agricultores. Nosso desafio hoje é trabalhar esses 1.600, fazer todos eles comercializarem, né? Como a gente já consegue hoje fazer só com 50. É uma agonia grande, quando eu ponho a cabeça no travesseiro eu fico pensando, cara, como é que eu consegui chegar lá naqueles que a gente ainda não conseguiu? E é através de recursos, de investimento, que a gente vai melhorar a tecnologia, fazer crescer a equipe e conseguir chegar em outros lugares que hoje a gente ainda não consegue. Estamos no mapa de AGTEX do Brasil, eu vou apontar porque é um monte, o SUMA está aqui nas e-groceries. Eles nos classificaram como marketplace, deixa, a gente também é, mas a gente não é só isso também, mas é legal ser reconhecido. Esse é o nosso time hoje, o time tem 2 na tecnologia, hoje nós estamos integrando um terceiro, temos 3 de campo e cidade, nós vamos incorporar mais 3 ainda essa semana, 2 que cuidam de finanças e investimentos e os 2 fundadores, eu e a Dayana Sensileripio, minha sócia e esposa também. Aqui um pouquinho da nossa trajetória, bem rapidinho, já estou bem no fim. Ganhamos aquele apoio em 2015 do FINEP e da FAPESC. Em 2016 participamos do programa de aceleração do Social Good Brasil, que foi quando a gente assim, botou o carimbo de negócio de impacto. E também do Inovativa Brasil, a gente foi uma das 12 startups de destaque do Inovativa e uma das 2 startups de impacto, destaque do Inovativa de impacto nesse ano de 2016. Foi o primeiro reconhecimento assim, que a gente recebeu e apesar de não ter grana envolvida e etc, tem exposição positiva. A gente, desculpem assim, aí eu vou pedir desculpa em especial para as meninas por uma questão de educação, mas você sabe aquela história de dar mijadinha no poste? Não é grave, não. Mijadinha no poste não é a coisa pior, né, que as meninas já ouviram aqui. Mas era uma questão de demarcar território, de mostrar, olha aqui pessoal, existe o SUMA, nós estamos aqui batalhando, e recebemos um reconhecimento. Isso é um carimbo importante. Não torna a gente mais esperto ou inteligente do que ninguém, mas é um estímulo, né? Bota um pouquinho de gasolina no tanque, assim, dá para dar fôlego para andar um pouquinho mais. 17 a gente participou do programa do Sebrae de negócio de impacto e ganhamos apoio do Sinapse da inovação, aí ganhamos R$100 mil, super importante para a trajetória. O ano passado a gente foi acelerado pela Artemisia, que é a mais antiga aceleradora de negócio de impacto do Brasil, com apoio da Fundação Cargill. E esse ano está sendo um ano bastante difícil por um lado, mas também com muito reconhecimento por outro, e eu vou pedir desculpas que se pareça pretensioso, mas
É como eu digo, pessoal, meu papel é esse. E eu quero dizer para vocês assim, me desculpando, nós já botamos o ovo, então eu me permito agora cacarejar. Tá? Eu não gosto de quem cacareja sem botar ovo, mas o ovo está posto. A gente foi escolhido uma das 100 startups para ficar de olho pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios esse ano. Fomos recentemente aprovados pela chamada do Banco Interamericano de Desenvolvimento para receber um empréstimo de capital paciente. Fomos selecionados como um dos 14 casos de inovação na agricultura familiar pela Fundação Getúlio Vargas, projeto Bota na Mesa. O SEBRAE nos considerou a solução mais apropriada para os programas de indicação geográfica do SEBRAE, que, vou falar uma coisa até que não é nossa aqui, mas você já deve ter ouvido falar dos queijos da Serra da Canastra, né? Ou seja, são produtos, os doces de Pelotas, né? E assim vai, são produtos típicos de um determinado local. E a gente foi vencedor da etapa que incluiu 5 startups lá em Belo Horizonte. Mas o melhor, e eu quero aqui não só compartilhar, como pedir energia positiva para vocês, nós nos inscrevemos no desafio de inovação inclusiva do MIT, com foco em economia digital, e concorremos na categoria Desenvolvimento de Competências para o Futuro do Trabalho. Nós éramos a única startup agro com foco em agricultores familiares e fomos vencedores da etapa latino-americana. Em novembro, dia 8, se lembrarem e quiserem mandar uma energia positiva, o SEBRAE, o SUMA, vai estar representando a América Latina em Boston, correndo o risco de ganhar o prêmio global e, quem sabe, se tornar uma solução global. Eu falo isso para vocês, me arrepia aqui, porque há 2, 3 anos atrás não tinha nada disso e hoje é uma responsabilidade gigante que a gente ganha ao ser reconhecido, ao ganhar, digamos, esse tipo de prêmio. Mas pé no chão, porque se a gente se tornar um cara exibido amanhã, eu perco tudo que me levou até lá. Então a gente não pode perder a raiz e não pode jamais deixar a humildade de lado. Mas confesso assim para vocês e para o meu irmão, Geraldo Milioli, que me conhece há tantos anos, eu acho que no dia 6 de agosto desse ano, eu atingi o ápice da minha carreira, Geraldinho. Né? Foi até então a melhor coisa que eu, como engenheiro, né? Quem é engenheiro aqui, Deus no céu e o MIT na terra. Né? Então imaginem o meu sentimento, com quase 50 anos, com filhos, né, já crescidos e etc., a gente nunca pode parar de sonhar. E é isso que eu queria dizer para vocês, que ainda são jovens, mas alimentem seus sonhos, porque não tem idade para a gente realizar eles. E eu estou ainda fresquinho, né, de contente, sem acreditar que a gente mereceu talvez esse grande reconhecimento que vai ainda poder, talvez, galgar um degrau maior ainda. Para fechar, então, a nossa conversa, eu trouxe, primeiro, fechando com territórios também, o SUMA quer empoderar as famílias no campo. Isso tem a ver com a erradicação da pobreza, um dos ODS. Mas também tem a ver com fome zero e agricultura sustentável. Mas também tem a ver com saúde e bem-estar, porque dinheiro, remuneração melhor proporciona acesso à saúde, enfim, à qualidade de vida. A gente também quer reduzir impacto ambiental. Quando eu reduzo rota, encurto a rota, eu estou diminuindo a quantidade de gasolina ou de diesel para transportar um alimento de um ponto A para um ponto B. Eu também proporciono a fixação de jovens no campo e a redução da dependência do assistencialismo. O governo, quando mudou, e eu não quero aqui falar de política, tinha um grande subsídio para a agricultura familiar e esse atual governo não tem. E os agricultores ficaram na chuva, como se diz. Pois a gente não quer que eles dependam de governo, a gente quer empoderar para eles se tornarem autônomos. Lembram lá do exercício. Então isso aqui tem a ver com igualdade de gênero, a mulher rural é importantíssimo que ela seja empoderada. Tem a ver com esse aqui, deixa eu ver, redução das desigualdades. A gente também tem um impacto forte na economia local, a diminuição do desemprego na extensão rural. Isso tem a ver com trabalho decente e crescimento econômico. A gente também tem as rotas curtas e a produção local suportada por compradores locais, o que envolve mais 2 objetivos de desenvolvimento sustentável, que tem a ver com consumo e produção sustentáveis e com as cidades sustentáveis. Então, vejam, se nós queremos criar uma solução que tem impacto sobre o território, um impacto positivo sobre o território,
vocês viram um exemplo. O SUMA tem muito para melhorar. Todos os dias a gente está buscando o que fazer nele para tornar ele uma solução mais útil para a sociedade, mas a gente tem a convicção de que chegou aqui por mérito, não de carona, vamos dizer assim, não caímos de paraquedas, né? Então, esses são os objetivos associados a cada um especificamente. E nós temos, nos meus últimos slides, a nossa teoria de mudança e de impacto. Isso aqui está no nosso contrato social, pessoal. É o nosso, talvez, maior objetivo. Em longo prazo, o SUMA vai contribuir para atender uma legislação federal, gerar renda para a agricultura familiar, melhoria da qualidade de vida no campo, empoderamento, em especial a mulher camponesa, o incremento da nutrição e saúde das pessoas com alimentos frescos e locais, e a transformação de forma positiva dos hábitos alimentares das famílias. Vocês viram que isso já não depende de nós, mas são efeitos colaterais positivos que a nossa operação pode causar. E é esse, vamos dizer assim, o mindset, né, o modelo mental de um negócio de impacto. Ele não é feito para mim, ele é feito para a sociedade. Eu sou instrumento. Eu costumo dizer que eu sou o culpado se der errado, né? Se der certo, foram milhões que ajudaram o negócio a funcionar. E, para fechar, querem empreender? Então, ó, primeira dica, apaixona-se pelo problema que está tentando resolver e não pela solução. Eu não sou apaixonado pelo SUMA, eu sou apaixonado pelo problema do agricultor familiar e do comprador de alimentos. O SUMA já foi diferente do que ele é hoje. E eu não posso ter apego ao SUMA, senão eu não vou resolver o problema de fato. Vai para a rua. E aí, desculpem aqui os professores que mandam ler. Ler é fundamental, mas não resolve. É base, é o alicerce da... A gente precisa ter domínio do conceito, da teoria, mas precisa experienciar a prática dele. Inovação. Querem fazer uma inovação social e de preferência disruptiva? Pensem em algo que melhore o acesso para quem não tem acesso, que melhore a autonomia de quem não tem autonomia, que proporcione mais transparência para quem não enxerga o que acontece, ou que consiga impactar o planeta inteiro, aos poucos. Os países em desenvolvimento são enormes oportunidades para negócio de impacto, porque a gente tem tudo por fazer, tem um desequilíbrio aqui e outro ali, são problemas ou oportunidades. Desintermediação. Olha, pessoal, desintermediar cadeias é um negócio extremamente promissor. E se a gente consegue ser mais eficiente e entregar um produto mais fresco e mais barato, como o caso do SUMA, sabe o que vai acontecer? As distribuidoras convencionais vão ter que dar atenção e vão ter que mudar o seu modelo de negócio, talvez tornando mais transparente para todo mundo. Olha o efeito colateral positivo disso. Maravilhoso. Não é rápido. Tem que ter paciência. E aqui talvez a frase mais importante de todas: relacionamento. Cada colega, cada professor, cada pessoa que cruzou na vida de vocês um dia pode ser o trampolim que falta para chegar naquele patamar diferente. E aí eu digo, como que a gente mantém relacionamento? Tratando como gostaria de ser tratado, deixando as portas abertas. E eu acho que isso vocês já ouvem de todo mundo, mas eu convido a praticar mais e mais a cada dia. É difícil, né? Quando não tem ninguém olhando, a gente tem uma vontade assim de fazer o que dá na telha, né? Mas pensem, está sempre alguém olhando. A tua consciência, a mais exigente de todas, que aí nós vamos poder, quem sabe, contribuir para uma sociedade melhor, né? Que é o primeiro passo aqui do que eu falei para vocês. Acho que essa é a minha última frase do dia, tá? Se quiser ir longe, tem que ser em conjunto. Se quiser ir rápido, aí pode ir sozinho. A gente quer uma sociedade melhor e isso é longe. Então, sozinho não dá para fazer. Simples assim. Agradeço, espero que tenha sido interessante e a gente tem aí, professor, alguns minutinhos para trocar uma ideia com vocês, enfim. Eu vou até descer para aí agora enfim, né, eu vim para cá por causa da câmera aí, por causa do moço aí do estúdio, mas eu gosto do pé no chão ali também. Então, obrigado, sucesso para todos e eu espero ter contribuído, nem que seja um tantinho aí, para a melhoria de Criciúma e de cada um como pessoa e como profissional. Obrigado, pessoal.